Shove it up your ass. In the name of our Lord Jesus Christ. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre dois livros diferentes, sendo um deles O A Parasita de Almas, do autor Flávio Carras, e também sobre Objetos Sobrenaturais, da Stacey Graham. Caso você tenha interesse em apenas um desses dois livros que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, dê uma olhadinha lá embaixo na descrição desse vídeo, eu vou colocar lá o horário certinho em que eu começo a conversar com vocês sobre cada um deles, certo? Bem, vamos começar ali pelo A Parasita de Almas, do Flávio Carras. A indicação deste livro é um publi editorial. Esse aqui, então, é o primeiro romance do Flávio Carras, mas ele não é um autor iniciante. Se eu não me engano, no ano passado ele lançou esse outro livro aqui, ó, O Indigesto, que é, na verdade, ali uma coletânea de contos, de horror, morte, enfim, você tem ali uma coisa de crítica também, ao mesmo tempo você tem um certo humor, e como o próprio título diz, né, são contos indigestos, né? Este livro ficou bem falado aqui pelo YouTube no ano passado, e agora, então, o autor resolveu lançar o seu primeiro romance. O A Parasita de Almas, né, como eu li aqui no Kindle, inclusive, pelo menos por enquanto, este é um livro que só está disponível em e-book. Vou deixar a capinha aqui do lado para vocês darem uma olhada, mas então, este livro está participando do prêmio ABERST de literatura, né? Caso você nunca tenha ouvido falar sobre a ABERST, né, eu também não tinha, fiquei sabendo sobre essa associação através do próprio autor, né, do Flávio Carras. É o seguinte, gente, a ABERST é uma sigla para Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. E o autor, inclusive, me contou que essa associação tem ali um propósito muito bacana de interação entre os autores desses gêneros, que ainda, né, apesar de estarmos, né, no século XXI, etc., ainda é considerado por muitos como um gênero menor dentro da literatura. E além dessa interação entre esses autores desses gêneros, você tem também a premiação do ABERST, que começou no ano passado, né, você já teve a primeira edição em 2018, e agora em 2019 a premiação acontecerá amanhã, dia 19 de outubro. Então, para você que se interessou por essa associação, dê uma olhadinha no site que eu vou deixar lá embaixo, lá estarão todas as informações de onde vai ser, o horário, etc. E o Flávio Carras, esse ano, é um dos 3 finalistas, então, na categoria de romance de horror. Mas tá, do que se trata ali o A Parasita de Almas? Bem, minha gente, esse é um livro até um pouco difícil de explicar, porque ele é um livro maluco. O pessoal que já leu Indigesto já conhece aí o estilo do autor e tudo mais, mas então, este é um livro que, na minha opinião, mistura gore, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Gore é aquele tipo de filme de terror bem sanguinolento, tipo, sei lá, o Massacre da Serra Elétrica, ou aqueles filmes de terror franceses que são tenebrosos, enfim. Então, este é um livro que vai misturar gore com humor. Então, assim, em diversos momentos, principalmente durante os diálogos, dá para dar muita risada lendo esse livro. Mas então, a tal da Parasita de Almas, que dá título ao livro, é a Valquíria. E Valquíria é uma entidade do mal, mas assim, muito maligna, sanguinolenta. Enfim, essa entidade vem ao longo dos séculos tentando encarnar aqui na Terra. Só que isso não tem dado muito certo. Ela, inclusive, escolhe mulheres bem diferentes para ver, né, para fazer os experimentos dela, para ver se ela finalmente vai conseguir ali encarnar aqui na Terra. Esse é o grande objetivo dela. E para entender direitinho a história dessa Valquíria, por que ela quer tanto ser encarnada aqui na Terra, etc., isso só vai ser mais ou menos explicado lá pro final do livro. Mas ao longo da leitura aqui nós vamos acompanhando então essas tentativas frustradas, entre aspas, desse ser tentando encarnar por aqui, certo? Mas então, além do leitor acompanhar as desventuras dessa entidade por aqui, nós vamos ter ali também uma questão bem interessante, que é o seguinte: ele vai fazer meio que uma paródia de como os jovens lidam com as celebridades que são seus ídolos. Então eu vou contar para vocês só o comecinho dessa novela. Você tem ali então um preâmbulo que vai mostrar um grupo de jovens acampando em volta de uma fogueira, cantando umas musiquinhas ao violão, aquela coisa toda. Só que um dos componentes deste grupo vai levantar ali uma conversa sobre esse culto à Valquíria. Aparentemente essa Valquíria no início do livro já tem ali uma grande legião de fãs através das redes sociais, veja bem. E esses fãs dessa Valquíria, que ninguém sabe direito quem é nem nada do tipo, é um grupo de fãs assim ferrenhos. Eles defendem a Valquíria com unhas e dentes. Tem um cânticozinho que é transmitido aí através dessas redes sociais, que é cantado por esses fãs
enquanto eles se preparam para matar as pessoas que não gostam da Valkyria. Então, quando esse rapazinho começa a falar mal dessa celebridade esquisita da internet, mal sabia ele que um outro componente do grupo ali, que estava ao redor da fogueira, era um desses fãs. Então ele entra naquele modo de fã absoluto da Valkyria, e todos que a contrariam são ali os inimigos, enfim, precisam ser eliminados, e começa a matar geral, aqueles amiguinhos em volta da fogueira, certo? Mas é uma cena bem gore mesmo, é bem sanguinolento o negócio, inclusive um deles consegue fugir para uma estrada, e quando ele chega ali à beira dessa estrada, ele vê um caminhão parado e os caminhoneiros descansando um pouquinho, aquela coisa toda, ele vai até lá pedir socorro. E aí quando ele tenta começar a explicar o que aconteceu, né, os amigos todos estão mortos, não sei o que lá, enfim, ele acaba soltando alguma coisa do tipo, não, e tudo isso aconteceu porque eu falei mal da Valkyria. Mal sabia ele que aqueles dois caminhoneiros também eram muito fã dessa Valkyria. O que vai acontecer com esse rapaz? Enfim, este é o preâmbulo do livro, só para você entender mais ou menos, né, para onde é que o autor está nos levando. A partir do primeiro capítulo mesmo, a gente começa a acompanhar essas mulheres que serão, né, escolhidas pela Valkyria para ser a sua mami. Então, e essas mulheres que são absolutamente desconhecidas, né, vão ter ali os seus destinos, como é que vamos dizer, cruzados conforme a história vai correndo, conforme elas vão entendendo que elas foram possuídas pela Valkyria, que queria encarnar através de seus bebês, enfim. Uma delas, inclusive, é uma adolescente, ainda está no colegial. Ela tem um primo que é disparado o melhor personagem aqui dessa história. É um garoto que tem ali um certo nível de autismo, digamos assim. Só que ele é muito esperto e ele é também especial. Então ele sabe o que está acontecendo, mesmo sem que ninguém precisasse contar nada pra ele. Ele tenta ajudar essa prima, enfim. É uma criatura doce, né, envolvida aqui nessa história sanguinolenta, horrorosa, tentando ajudar essa prima que vai ser também possuída pelo espírito da Valkyria, que quer nascer como seu bebê. Veja bem. Vocês devem estar me ouvindo agora e pensando, cara, que diabo de livro foi esse que a Tatiana leu e tá comentando aqui com a gente? Bem, como consumidora de histórias de terror, não só através da literatura, mas também através dos filmes, esse filme me lembrou, principalmente ali no comecinho, ele me lembrou muito um filme chamado Jennifer's Body. É com aquela garotinha dos Transformers e também com aquela Amanda Seyfried. Tem até o rapaz do DLC também no elenco, enfim. Aquele filme é gore, né? Ele é sanguinolento, mas ele é também meio engraçado. Então eu me lembrei muito daquele filme quando eu estava lendo este livro. E é um filme legal, não é um filme maravilhoso, ele não vai fazer grandes diferenças na sua vida, mas ele é entretenimento e ele é despretensioso, exatamente como o A Parasita de Almas. E além daquele personagem fofo que é o priminho, né, da Gabi, uma das garotas que vai, né, enfim, engravidar da Valkyria num dado momento aqui da história, a gente tem a própria Valkyria, que também é um baita de um personagem interessante. É uma vilã, assim, escabrosa, mas ao mesmo tempo ela é engraçada. O jeito que ela fala é muito engraçado. Então, ao mesmo tempo em que o autor está montando essa história, né, sem pé nem cabeça, mas na verdade vai fazer todo o sentido conforme a leitura, você tem também essa questão dele fazer essa crítica com relação ao modo como os jovens lidam com seus ídolos, né? Então, sei lá, experimenta chegar, sei lá, para um fã da Anitta e dizer para ele que você detesta as músicas, que as músicas são ruins, enfim, vê lá o que vai acontecer com você. Então, o autor lida com essa questão do fanatismo também com relação a essas celebridades, enquanto ele vai costurando aqui sua história. E veja bem, este é um livro que vai agradar a um tipo muito específico de leitor. Então, para quem já leu Indigesto, eu recomendo A Parasita. Para quem gosta de literatura de horror diferenciada, digamos assim. Apesar do Flávio Carras ser um autor brasileiro, essa é uma história que acontece ali num ambiente meio indefinido. Isso pode estar acontecendo na esquina da sua casa ou, sei lá, em algum outro, sei lá, país qualquer, enfim. Fica tudo bem indefinido. O tempo não fica lá muito claro também. Então essa história pode ter acontecido ontem ou 10 anos atrás, enfim. E as cenas de violência são bastante gráficas. Como eu disse pra vocês, essa história tem o pezinho no gore.
Então eu também recomendo para quem gostou ali daquele filme Jennifer's Body que eu comentei para vocês. Podem ler esse livro também, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Ele está disponível no Kindle Unlimited, então vou deixar todos os links lá embaixo na descrição desse vídeo, para onde vocês podem encontrar o livro do Flávio Carras, as redes sociais do autor e também o site da Berst, para vocês conhecerem direitinho essa associação também, certo? Muito bem, e continuando aqui o vídeo, agora vamos conversar um pouquinho sobre objetos sobrenaturais. Histórias reais e artefatos sombrios, da autora Stacey Graham. Bem, este livro aqui me chamou a atenção por tratar ali dos objetos sobrenaturais, enfim, vira e mexe a gente fica aqui fazendo uma lista, né, de objetos facilmente amaldiçoados, né, então você tem, sei lá, espelhos, caixinha de música, brinquedos antigos, tipo aquele palhacinho que você dá a corda e ele pula, enfim... Então esse livro me interessou porque eu imaginei que ele fosse contar ali a origem dessas histórias, né? Por que as pessoas têm medo de espelhos ou de fotografias antigas e coisas do tipo. Mas não é bem isso, não. Esse livro, para começo de conversa, é um livro para crianças. Então assim, não exatamente crianças, vamos colocar ali pré-adolescentes / adolescentes. Se eu tivesse 11, 12 anos de idade e este livro tivesse caído no meu colo, né? Eu provavelmente teria amado. Porque sim, quando eu era criança eu vivia vendo aqueles filmes de terror, eu via com as minhas irmãs mais velhas também, então morria de medo na hora de dormir, não é mesmo? Mas eu gostava pra caramba dessas histórias. Mas por que eu tô dizendo isso? Não é nem por, eu gostava dessas histórias, hoje em dia eu não gosto mais. Não, não é isso não. A questão é a seguinte, a linguagem deste livro é a de um livro infanto-juvenil. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Retratos sobrenaturais, cadeiras que condenaram pessoas a mortes horríveis ou bonecas que você achava que era coisa de filme ruim. O objeto mundano cria seu horror com as lembranças de seus antigos proprietários e as transmitem aos novos. Agora você talvez pense 2 vezes antes de visitar a próxima venda de garagem. E o que eu ia dizer pra vocês é o seguinte, conforme a leitura vai correndo, você vai percebendo que essa autora não tá simplesmente te contando algumas histórias pra você assustar o seu irmãozinho. Ela tá ali, na verdade, tentando te convencer de que aquelas histórias são verdadeiras, entendeu? Inclusive chega um momento aqui no livro em que ela vai contar algumas histórias que aconteceram com ela, sabe? Mas enfim, é um livro que vale pela curiosidade. Então ela vai contar a história de navios assombrados, por exemplo, casas mal assombradas, hotéis mal assombrados. Então assim, é tudo bem interessante para um pré-adolescente, né, que se interesse por essas histórias, queira ler um pouquinho mais, enfim. Ela não se aprofunda em nada, é um livro bastante, não vou dizer raso, porque eu acho que a proposta do livro é bem essa mesma, dá um apanhado, olha lá. Você tem a fotografia de um navio, dá um apanhadão mesmo nessas histórias sobrenaturais que correm aí de boca a boca, não é mesmo? Então ela reúne essas histórias e conta rapidinho aqui pra gente. Tem a história dessa garotinha aqui, por exemplo. Essa aqui é uma fotografia que os pais juravam que se mexia um dia depois da morte da filha. Então não é um livro ruim, né? Você perceba que tem algumas histórias até bem assustadorazinhas, né, e tudo mais, mas é aquilo, é um climão de filme de terror de sessão da tarde para, no máximo, adolescentes. Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Se eu tivesse 12 anos, eu provavelmente adoraria este livro. Outra coisa que esse livro me lembrou também, me deu até um certo saudosismo. Pessoal aí que cresceu nos anos 80 deve se lembrar disso também. Vocês se lembram dos especiais da Disney que passavam no SBT? Tinha um especial chamado Parada Musical e os Monstros da Disney. Eu inclusive achei isso na íntegra aqui na internet, eu vou deixar o link lá embaixo para vocês darem uma olhadinha. Era aquilo, você tinha trechinhos dos desenhos da Disney que eram assustadores, e você tinha vários desenhos assustadores, eu nunca me esqueci da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, aquele desenho é medonho. Então você tem trechinhos desses especiais de Dia das Bruxas e tudo mais, e algumas músicas fantasmagóricas também. Uma que eu nunca esqueci também é aquela do Rockwell com o Michael Jackson. Eu vou tentar colocar um trechinho do videoclipe no final desse vídeo e vou deixar o link lá embaixo para vocês ouvirem a música também. O clipe é engraçadão. É bem clima de terror dos anos 80 mesmo. Então, cara, se eu tivesse lido este livro na época em que eu vi aquele especial da Disney, provavelmente, nossa senhora, esse aqui seria o meu livro preferido. Mas então, fica a dica aí pra você que tem um irmãozinho pentelho, não é mesmo? Que gosta de filmes de terror e tudo mais, você pode dar este livro aqui pra ele e ele vai ficar bem feliz com o presente, certo? Mas é isso então, vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.